anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. Houve peleja no céu. Ponto. Nós estamos aqui na igreja com propósito e objetivo de ir para o céu, né? O que passa na nossa mente a respeito do céu? Um lugar perfeito, onde não existe doenças, inveja, problemas, aonde não existe lutas. Mas houve um tempo que houve uma luta lá. Um lugar perfeito, e mesmo assim, nesse lugar perfeito, houve uma revolução por parte de um anjo de luz chamado Lúcifer. A Bíblia diz que ele era ambicioso, ele não aceitava aquilo que lhe era dado, ele queria mais. Só que aquilo que Deus já tinha entregado para ele era muito grande. E aí ele resolveu lutar para conquistar mais ainda do que Deus tinha entregado a ele. E aí a Bíblia diz que Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Ou seja, o dragão que é o mesmo de Satanás, né? Lúcifer. Dragão é rebeldia, dragão é afronta. E aí ele afrontou o reino de Deus. E a Bíblia diz que Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e o dragão também com seus anjos pelejaram contra Miguel e seus anjos. Você acha quem venceu essa luta? Miguel e os seus anjos. O bem venceu o mal, a luz venceu as trevas saiu derrotado, igreja. Esse nome derrotado, Satanás vai carregar por toda a história dele. Derrotado. Ele não gosta de ouvir, sabia? Ele não gosta. Quando você fala assim, Satanás, você é um derrotado, sai da vida dessa pessoa. Ele sabe que é um derrotado, né? Porque ele foi derrotado nos céus e foi lançado para onde? Para a terra. Só que muitos não sabem que Satanás é derrotado. Acham que Satanás ainda carrega a mesma autoridade que tinha lá no céu. Quando a pessoa ou um ser ele é derrotado, ele perde as suas forças, ele perde o comando, ele perde ali aquilo que fazia ele grande. E Lúcifer era um anjo bem respeitado lá nos céus, mas isso se perdeu. Aquele respeito, aquele temor, né, para com Lúcifer já era, ele perdeu isso. Só que as pessoas aqui na terra, a Bíblia diz que sofrem por falta de conhecimento. E aí, por falta de conhecimento, eles permitem que um derrotado venha causar uma série de danos na vida deles. Ou seja, quando buscamos conhecimentos, entendemos que existe uma condição na nossa vida
que nos dará vitória contra o nosso adversário: conhecimento. Então, que tipo de conhecimento nós temos que ter para vencer o mal? Está aqui na palavra. Para nós, o que interessa aqui nessa palavra? Como que Miguel venceu o dragão? Como que foi que Miguel mesmo venceu o dragão? Eu preciso saber. Por quê? Porque o dragão agora não está mais no céu, ele está na terra. Então, eu sabendo como Miguel venceu, eu também o que? Vou vencer. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aí tem gente que quando ouve uma palavra dessa e não entende, ela já começa a se preocupar. Agora ele está perdido mesmo. Satanás foi lançado para a terra, agora que ele está perdido, como que a gente vai prevalecer contra esse inimigo? Um inimigo tão forte, um inimigo que desafiou a Deus. Como que nós vamos prevalecer? Da mesma forma como Miguel e os anjos prevaleceram. Você vê que essa mensagem, ela não foi deixada aqui na Bíblia por acaso, mas sim para que nós venhamos ter a mesma condição e conhecimento para vencer o nosso inimigo, que se chama Diabo e Satanás. Porque se é inimigo de Deus, também é inimigo nosso. É o nosso inimigo. E aqueles que pertencem a Deus certamente vão ser afrontados diariamente por esse inimigo. E nós temos que estar preparados. Como que nós se preparamos para vencer o mal? Através do conhecimento. A Bíblia diz que então houve grande voz no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Além de vencermos, nós temos que fazer o quê? Expulsar. Expulsar. Dois lutadores que se encontram dentro de um ringue, e um dos lutadores, ele leva pior e ele cai, ele não vai ficar de bem, não, ele vai ficar revoltado. E na primeira distração que aquele que o venceu, tiver, ele levanta e não está nem aí mais para as regras. Ele quer o que? Se vingar. Ele quer se vingar. Então, quando Satanás foi vencido, a Bíblia diz que não se achou mais lugar dele no céu. Deus falou: não quero esse tipo de ser perto de mim, vingativo, ou seja, querendo tomar posse daquilo que não tem, daquilo que não é dele. Então eu quero distância desse ser. Lança ele longe de mim. Eu não quero ele perto de mim. Eu não confio mais nele. Então ele foi lançado e foi expulso. E aí a Bíblia diz que houve uma grande voz no céu, proclamando: agora veio a salvação. Ou seja, agora nós estamos em paz, vencemos a nossa luta, e o adversário foi o quê? Foi embora, foi expulso. Ou seja, eles venceram, fizeram a parte deles.
cabe a cada um de nós fazer também a nossa parte. A Bíblia diz que eles, pois, o venceram por causa do que, igreja? O sangue do Cordeiro. Olha. E também pelo que mesmo? Por causa da palavra do testemunho que deram. Ou seja, testemunho, posição. Se eu me posiciono como vencedor, eu vou ser um vencedor. Se eu me posiciono como derrotado, eu vou ser um derrotado. Todo filho de Deus é vencedor, igreja. A palavra diz que nós somos mais que vencedores. Esse mais que vencedores, nós herdamos a vitória de Deus. Mesmo que a luta pareça que não tem saída, nós já vencemos. Mesmo que a situação pareça não ter fim, a tempestade esteja sem controle, nós já vencemos. Nós já vencemos. Nós nunca podemos abrir a boca e falar: olha, eu fui derrotado. Não. Mesmo que eu não esteja vendo a vitória ali, eu já venci. Eu sou mais que vencedor. Eu não posso aceitar a derrota, o fracasso. Mas aí eu tenho que ter consciência naquilo que me deu a vitória. E o que me deu a vitória? O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que tem muito poder. Outrora, ou muitas vezes, eu já ouvi alguém falar assim: olha, pelo sangue de Jesus, né, esse mal vai embora. Pelo sangue de Jesus, essa pessoa está curada. E eu vou confessar uma coisa: faz tempo que eu não ouço esse tipo de oração, igreja. É claro que o nome de Jesus tem toda a autoridade, mas nós estamos aqui aprendendo um meio na qual Satanás foi vencido e expulso do céu. E a palavra é bem clara que diz: eles o venceram por causa do quê? Do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, e por causa do testemunho que deram. Ou seja, a minha parte é o quê? É o testemunho. A parte de Jesus ele já fez. Por isso que nós somos mais que vencedores. Se nós entendermos isso e termos esse conhecimento, você já venceu metade da guerra. Só por esse conhecimento você já venceu metade da guerra. E a outra metade é o nosso testemunho, né? A nossa posição, nosso procedimento. Ou seja, mesmo diante e face da morte, eu não vou recuar, eu vou permanecer. Esse permanecer é o que? Fiel àquele que derramou o sangue dele por mim. Ou seja, ele fez a parte dele, então eu tenho que fazer e me esforçar para fazer a minha parte. E como que eu consigo fazer minha parte? Ou seja, tendo a ciência que primeiro quem fez a parte foi Deus. Então eu devo isso a Deus. Se Deus fez a parte dele, eu sou mais que vencedor, então eu tenho também que fazer minha parte, porque eu sou mais que vencedor. Ou seja, eu tenho que manter na posição na qual Deus me colocou. Então, se eles venceram por causa do sangue, eu também vou vencer. Se eu sei que Satanás é derrotado e eu tenho todo o conhecimento sobre isto, ele não pode me vencer mais. Ou seja, ele é derrotado. E sobre a minha vida, quando eu me coloco na posição, ou seja, e dou um testemunho, eu consigo repreender ele. Agora, esse testemunho, ele tem que ser um testemunho que agrada a quem? A Deus. Que agrade a Deus.
Tem muitos aí fora, hoje mesmo é sexta-feira, tem muitos testemunhos aí fora, testemunhos desagradáveis, pessoas no pecado, na mentira, no engano, pessoas na idolatria. Você acha que um testemunho desses é capaz de repreender Satanás? Claro que não. Falta conhecimento na vida dessa pessoa e falta o quê? Testemunho. Se ela tivesse conhecimento da palavra, ela seria grata a Jesus e ela daria um testemunho melhor, e com esse testemunho e conhecimento da palavra, ela conseguiria repreender o mal. Nós temos isso na nossa vida, é uma condição que eles lá fora não têm. As pessoas não entendem isso, mas nós entendemos, igreja. E por isso não podemos aceitar o inimigo brincar com a nossa vida, brincar, na nossa casa. Não, eu não aceito isso. Esse mal vai ter que sair agora, eu não aceito. Eu conheço a palavra, ele é um derrotado, ele vai sair, e na minha vida não tem nada para ele acusar. Exato, que tem pessoas que naufragam no seu testemunho, infelizmente. A gente vê isso aí, se entristece muito. E a mídia muitas vezes ainda coloca lá: pastor fez isso. Aí você vai ver, a pessoa não é pastor, mas a mídia coloca: pastor fez isso. Ou seja, um péssimo testemunho. O diabo está pintando e bordando na vida daquele ali, e a mídia ainda está chamando de pastor. Um pastor que é envergonhado pelo diabo, ele não é pastor. Falta conhecimento, falta testemunho, Ou seja, ele tem que buscar o conhecimento. Como é que ele vai enfrentar o inimigo sendo que ele não tem esse conhecimento? Como é que ele vai se manter sendo que ele não tem testemunho? E não é somente na vida do pastor, é na vida do obreiro, do membro, é na vida de qualquer pessoa. Então o inimigo sabe exatamente quem somos, E quando você busca esse conhecimento, naturalmente você consegue resistir o mal. E a Bíblia diz: resistir o mal e ele fugirá de vós. Quem foge não é nós, não é você e eu, é o mal. Tudo que a gente tem que fazer é resistir. Mas se uma pessoa não tem conhecimento e testemunha, não consegue resistir. O inimigo consegue prevalecer sobre ela. E aí diz assim, a palavra de Deus: eles venceram por causa do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus, e vós que neles habitais. Lembra que lá em Salmos capítulo 15, o título é assim: cidadãos dos céus. Cidadãos dos céus é o título, Fala: quem o Senhor habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que dá testemunho, aquele que busca conhecimento. Então significa o quê? Que nós estamos aqui na terra, mas nós somos o quê? Cidadãos dos céus. E a Bíblia diz que houve peleja entre Miguel e os seus anjos, e o dragão e também os seus anjos. Ou seja, pelejaram, todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles no céu. Ou seja, foi expulso o grande dragão. Se nós somos cidadãos dos céus e houve uma vitória, houve um domínio nos céus, essa vitória e esse domínio também está sobre a nossa vida, igreja. Nós não somos cidadãos
da terra, nós somos dos céus. Por quê? Porque cremos no sacrifício de Jesus através do sangue e procuramos dar um testemunho que agrada a Deus. Nós não estamos aqui para agradar homens, podemos até desagradar os homens, mas procuramos agradar a Deus. Então são cidadãos dos céus. Então, se nós somos cidadãos dos céus, a Bíblia diz que houve um festejo lá, a vitória. Nós também temos que festejar essa vitória. Olha como o conhecimento é importante. Se eu sou do céu e o céu venceu o dragão, essa vitória também está comigo, está na minha vida. Eu tenho que festejar. E a Bíblia diz aqui: festejai, ó céus, o que neles habitais. Aí fala assim: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha como a palavra fala: ai da terra e do mar. Deus não está falando os que habitam na terra. Por quê? Nós habitamos na terra, mas somos cidadãos dos céus. Então ele está falando: ai daqueles que não têm esse conhecimento, que não têm esse testemunho. Porque se você tiver o conhecimento e o testemunho, você vai estar festejando e você não vai se importar com a presença de um derrotado rondando, o mundo. Você não vai se importar. Não, já vencemos. É um derrotado sem autoridade. Nós já vencemos, está debaixo dos nossos pés. Mas se você não tem conhecimento e não tem testemunho, ele ruge como leão. Ele não é leão, ele ruge como um leão. Aí eu te pergunto: quando o leão ruge, ele causa medo nas pessoas? Com certeza, O leão rugindo causa muito medo. Então o Satanás, ele ruge como um leão. Ele não é leão. Para quem tem conhecimento, o Satanás, você pode rugir, mas eu sei que você não é leão, você é um derrotado, Você não é leão, você é um derrotado, Eu posso pisar na sua cabeça a qualquer hora que eu quiser. Para quem tem conhecimento, permanece. Para quem não tem, vai temer o mal. Uma vez falaram assim para mim: pastor, tem que tomar muito cuidado, Falei: tem que vigiar, tem que orar, principalmente com um bicho aí, Aí tinha até medo de falar o nome. Que bicho? Bicho aí, o nosso adversário aí, Eu não gosto nem de falar o nome. Aí eu falei: Satanás? Pastor, ele tem que ter muito, porque é um bicho poderoso, Olha o que ele faz na vida das pessoas. Eu falei: a senhora tem que temer a Deus, Porque se a senhora temer o mal, ele vai fazer isso mesmo, vai continuar fazendo. Mas se a senhora temer a Deus, aí o inimigo não tem vez contra a vida da senhora. Mas eu vejo ele fazendo um monte de coisa e destruindo a vida de tanta gente. Por quê? Porque não tem conhecimento e não tem testemunho. Na vida dos filhos de Deus, os cidadãos dos céus, é diferente. Ele pode até rugir, mas nós vamos resistir e ele vai fugir da nossa presença. Amém, igreja? Quem entendeu, guarda no seu coração essa palavra em nome de Jesus e glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus.